Nós vos adoramos, ó Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa... Reverendíssimo Padre Hernande, caríssimo Diácono Getúlio, querido povo de Deus, é assim com essas palavras que a Santa Liturgia celebra a cruz como o símbolo glorioso da nossa fé, da nossa salvação. A cruz é a árvore da salvação. No uso romano da antiguidade, a prática usada era não fazer com que o condenado à morte levasse a cruz inteira. Eles colocavam as costas nos ombros daquele que era condenado à morte, apenas o patíbulo, que é aquela haste horizontal. Chegando no lugar da crucificação, usava-se uma árvore enfincada na terra, como nós vemos as nossas árvores hoje. Não era duas partes da cruz. O uso da cruz, como nós vemos em nossas igrejas, vem da Idade Média. Daqui a pouco vamos ver aqui. Porém, no início era realmente uma árvore. Portanto, a partir daquele momento, aquela árvore, usada como instrumento de morte, garantia ali, enfincada na terra, a solidez para que a pessoa condenada à morte pudesse ter uma morte assim bem dolorosa. Portanto, os romanos faziam de propósito, porque a condenação à morte de cruz era para os criminosos mais terríveis. A colina, o lugar onde Jesus foi crucificado, tem um nome aqui no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Como se chamava o lugar? Calvário. Calvário significa lugar calvo, ou seja, não tinha nenhuma folhagem, era uma colina sem folhas. Uma colina com árvores que não tinham folhas, apenas o tronco, porque era um lugar de morte, o lugar da caveira, como diz a Escritura também. E ali, dentre todas aquelas árvores, nós podemos até imaginar essa cena vívida com a nossa mente. E Jesus levado ao Calvário para ser crucificado. Aquele lugar miserável, deplorável, que ninguém gostava de se aproximar porque cheirava o cheiro da morte. Ali levam Jesus. E nós podemos ver o fato com a nossa imaginação que dentre todas as árvores peladas, desfolhadas que tinham ali, apenas o tronco e as raízes, eles escolhem uma para suspender Jesus. E essa árvore na qual Jesus foi suspenso se torna uma árvore gloriosa, se torna uma árvore que, ao invés de gerar a morte daquele que é levado, gera vida para aqueles que o contemplam. Essa árvore, diferente de todas as outras que tinham lá na colina do Calvário, é uma árvore que dá frutos, que traz a vida. Essa é a verdadeira árvore da vida. Podemos até comparar com a mesma árvore da vida que estava no meio do jardim do Éden, lá no princípio, no livro de Gênesis. O homem desobediente comeu do fruto da árvore do conhecimento e perdeu o acesso à árvore da vida que lhe garantia a imortalidade. Mas o Senhor reparou o mal cometido pelo homem através da sua obediência, como nós ouvimos aqui na carta aos Hebreus. Portanto, através da obediência de Cristo até a morte e morte de cruz, nós somos salvos. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, através da cruz de Jesus, nós temos livre acesso à vida em plenitude, acesso à nossa salvação. Portanto, nós vemos Jesus hoje levantado na cruz. E quando ele completa o seu gesto salvador, ele abre para nós de novo o acesso ao jardim do Éden. Abre para nós de novo o acesso à salvação. Ele abre para cada um de nós a vida verdadeira em Deus. E ali na cruz nós vemos Jesus, o mesmo Jesus que foi aclamado domingo passado, com pessoas carregando folhagens nas mãos, gritando: Hosana ao nosso Rei, Hosana ao Filho de Davi.
O povo reconheceu Jesus como rei. Só que Jesus, ele é um rei diferente. Ele não entra num palácio, nem mesmo senta num trono. Mas o trono que Jesus é elevado, agora é o trono da cruz. Para os místicos da antiguidade, os padres da igreja, a cruz é o trono do Rei dos Reis. Por isso que dizem que quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim, afirma Jesus. E é aquilo que acontece. Através da cruz, Jesus toma posse do seu reinado. Ele não usa coroa de ouro, mas a sua coroa é de espinhos, coberta de sofrimento. E nós vemos ali, e Jesus fala que ele é rei, mas o seu reinado não se limita a um tempo duradouro, um tempo humano, mas se estende para sempre. Portanto, nós vemos que Jesus começa a reinar através da sua cruz. Outra coisa, a cruz, ela não é apenas um trono, a cruz também é altar. É altar do sacrifício no qual Jesus se oferece pela salvação de toda a humanidade, por cada um de nós. É a mesma cruz que nós contemplamos em todas as igrejas católicas próximos aos altares onde nós celebramos a Eucaristia. É da cruz que vem o sacrifício que nós renovamos a cada dia, exceto hoje, onde celebramos a sua paixão, na perspectiva da sua volta gloriosa. Portanto, quando nós entramos numa igreja católica, imediatamente avistamos lá uma cruz. Seja do lado do altar, seja na parte de cima, deve haver sempre uma cruz com crucificado, indicando o preço da minha, da sua, da nossa salvação. Portanto, a cruz é altar da consumação da oferta de amor de Jesus. A cruz é o lugar onde Jesus derrama todo o seu sangue para pagar os nossos pecados. A cruz é o lugar onde nós contemplamos a maravilhosa prova de amor de Deus. Hoje, mais do que nunca, a cruz, ela está, assim como todo símbolo cristão católico, está muito banalizada. Nós temos cruzes para tudo quanto é lado, mas a cruz, muitas vezes, desvirtuada do seu valor. A cruz que, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, é loucura para os pagãos, insensatez para os judeus, para nós ela é salvação de Deus, justiça de Deus. Por isso que quando nós vamos a uma repartição pública e avistamos ali uma cruz, nós vemos ali também que existe uma raiz cristã naquele lugar. Lá na Europa, eu trabalhei um tempo lá na minha vida, quase 4 anos, estava uma revolta contra a cruz, porque os muçulmanos queriam tirar todas as cruzes e crucifixos de repartições públicas e escolas, para dizer que o Estado é laico. A laicidade do Estado não diz respeito à nossa laicidade, ou seja, nós somos cristãos, a nossa identidade é essa. O Estado pode até ser laico, mas nós não somos, nós temos a nossa fé cristã. Então, como nós que frequentamos repartições, escolas e assim por diante, temos o direito de ter ali também um símbolo de fé. Mas a banalização da cruz vai além disso, porque muitas vezes nós, como cristãos católicos, levamos a cruz no nosso peito, mas o simbolismo ali está coberto por uma superstição. Não ando com uma cruz porque dizem que dá sorte, que afugenta o mal. Sim, mas você tem a cruz como símbolo de salvação ou simplesmente um amuleto, um patuá da sorte, sei lá o que a gente pode chamar. Se nós temos a cruz na nossa casa como um amuleto, nós estamos esvaziando o simbolismo da cruz, estamos colocando no lugar simplesmente um objeto de sorte. Assim como muita gente tem uma ferradura em casa, um pé de coelho. Não podemos nivelar a cruz a isso. A cruz está além de nós, além da minha sorte ou do meu azar. A cruz, ela é instrumento para nós de esperança, instrumento de perseverança,
e uma recordação do amor de Deus. Portanto, não trazemos a cruz como um amuleto, não trazemos a cruz como um objeto que dá sorte, trazemos a cruz como recordação do preço da minha salvação, da nossa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, portanto, quando nós vemos o Cristo pregado na cruz, nós vemos a esperança. Nossos irmãos evangélicos, muitos deles têm cruzes em suas igrejas, mas eles não conseguem, assim como os judeus e os pagãos, verem ali o Cristo crucificado. Quantas vezes eu ouvi de parentes e pessoas próximas evangélicas: vocês adoram um Deus morto, vocês adoram alguém na cruz. Na verdade, o nosso Deus não está morto, está vivo e reinante no céu. Nós trazemos o Cristo na cruz simplesmente para nunca separar a cruz do sacrifício de Jesus. Esse é o significado. Nós adoramos Cristo na cruz, porque foi ali que se deu o nosso resgate, a nossa salvação. Portanto, se algum evangélico dizer para você: você adora o Deus morto, diga não, o nosso Deus está vivo, está ressuscitado. Mas isso aqui que eu trago comigo é para lembrar que eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. Eu valho muito para Deus, eu tenho um valor para o Senhor, portanto tenho sempre diante dos meus olhos a minha salvação. A cruz hoje para nós é esse instrumento de salvação que nos arranca das trevas, abre para nós acesso à árvore da vida, ao jardim do Éden, dando para cada um de nós a salvação que Cristo nos conquistou. Portanto, meu irmão, minha irmã, a pregação da nossa fé cristã, do nosso cristianismo, não pode ser esvaziada por uma cruz sem Jesus. Nós precisamos tê-lo pregado na cruz para lembrar também a nossa salvação. E Deus nunca condenou, nem condena que nós façamos imagens, ainda mais que algo tão maravilhoso como foi a sua entrega na cruz. Hoje, ao fazermos a nossa adoração à Santa Cruz, não queremos adorar um madeiro qualquer, ou um pedaço de lenha, mas nós adoramos aquele no qual foi na cruz suspenso. Adoramos o Cristo Jesus que se deu por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao beijar a cruz do Senhor, que você e eu, nós possamos tomar posse da nossa cruz pessoal. Hoje em dia também está muito na moda aquele lema da nossa igreja concorrente aí da esquina que diz: pare de sofrer, abandone a cruz. Mas Jesus nos convida a carregar a cruz consigo e caminhar atrás dele. Portanto, nós temos que ter essa perspectiva de fé. Beijando a cruz do Senhor, eu receberei dele também um abraço e um beijo, e ele me ajudará a carregar a minha cruz até o final. Mesmo que ela me custe muito, se eu tenho Cristo Jesus ao meu lado, eu já sou vencedor, eu já triunfei com ele. Portanto, não adianta nada tirar Cristo da cruz, mas nós temos que, através da nossa vida, viver com Cristo na cruz. Subir na cruz com Jesus, abraçando o nosso sofrimento, para também sermos dignos de um dia entrar na sua glória. Beijando a cruz, nós adoramos e beijamos o nosso Senhor crucificado. A cruz, altar da salvação, é adorado nela aquele que se entregou por cada um de nós. Então, ao beijar a cruz, ao adorar a cruz, adoramos Cristo Jesus, preço da nossa salvação e Senhor da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.